Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre indicadores de trabalho e renda na sociedade capitalista. Então, o objetivo da aula é refletir sobre o trabalho e o capitalismo no Brasil através de indicadores sociais de análise. Então, como que esses indicadores, dados estatísticos, pesquisas, gráficos, dados numéricos, podem nos ajudar a compreender, então, a realidade social, principalmente do nosso país, e entender o desenvolvimento também da sociedade capitalista. Então, como entender o trabalho no Brasil através de dados e indicadores, tá? Então, em primeiro momento aqui é preciso definir o que é trabalho. Então, o trabalho é algo que é um esforço humano dotado de um propósito que envolve a transformação da natureza através do dispêndio de capacidades mentais e físicas. Tá? Então, essa é a definição de trabalho. E por que as mercadorias têm valor? Porque há trabalho agregado nelas. Então, nesse sentido de um desenvolvimento intelectual, de um objeto ser pensado, planejado, projetado, e também das pessoas que atuaram no processo de extração de matérias-primas e depois para que esse mecanismo, para que esse objeto, se tornasse uma mercadoria, ok? Então, antes da gente tratar da questão dos dados, a gente vai ver algumas definições. Então, primeiro, a gente tem que ver o que significa a população economicamente ativa. Então, ela corresponde aos habitantes que representam a capacidade produtiva para o país, ou seja, aqueles que têm potencial de mão de obra, estando ou não no mercado de trabalho. Isso é importante pontuar. Então, população economicamente ativa é aquela categoria de pessoas que está apta para o trabalho, mesmo que esteja enfrentando momentos de desemprego, ok? O IBGE classifica como população também ocupada e população desocupada, essa relação com o trabalho. Então vamos ver aqui, ó, o que é população ocupada? Ela é definida por aqueles que possuem algum ofício em um período de referência, sendo esse ofício remunerado, não remunerado, por conta própria ou como um empregador. Então aqui a gente tem dados recentes de população ocupada no Brasil. Então ele vem aqui desde maio de 2016 até maio de 2021. Então veja que esses dados eles vão oscilando ali conforme os meses, tá? Aqui é um leve crescimento, então de 16 até 2019, e essa população ocupada, então no mercado de trabalho, ela vai cair drasticamente, tá? Uma redução drástica numérica aqui. Por quê? Porque esse dado aqui é de fevereiro a maio de 2020, que é o início da pandemia. Então, vocês sabem que muitas pessoas perderam o emprego, então é por isso que esses indicadores mostram para a gente, então, essa realidade em forma de números. Então, é definida a população ocupada, então, esses trabalhadores que possuem algum ofício remunerado. Agora, vamos ver o que é a população desocupada. Então, ela vai referir-se a pessoas que não possuem emprego e que estão também aptas para trabalhar. Então, tendo realizado algum mínimo esforço para tal nos últimos meses. Então, quando a televisão noticia ou você lê em algum jornal sobre o número de pessoas desempregadas em um país, é importante saber que os dados consideram pessoas que procuraram emprego recentemente. Ou seja, existe também uma categoria chamada população desalentada, que a gente poderia aproximar com uma população desanimada de procurar emprego, por ter procurado muitas vezes e não conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, essas pessoas, elas nem entram nessas estatísticas. Então, é importante saber que esses dados que nos mostram população desocupada, na verdade, ele é sempre menor do que o dado real de pessoas que estão mesmo fora do mercado de trabalho. Então, aqui nós temos um segundo gráfico para analisar, tá? Aqui a gente tem a taxa de desocupação. Então, temos anos anteriores, ó, de maio de 2012 a maio de 2021 no Brasil. Então, esse dado aqui, ele é do IPEA, tá? Instituto de Pesquisa Aplicada. Então, a gente vê que
em 2012 e 2013 você tem uma oscilação, tá? Mas não é tão grande. Aí de 2014 até, vamos ver aqui, ó, até novembro de 2016, você tem um aumento considerável de pessoas desocupadas, tá? Fora do mercado. Aí você começa também a ter uma queda aqui em 2017, oscilação, tá? E aqui é interessante também a gente perceber que no final de 2019 e começo de 2020 aumentou o número de brasileiros desocupados, o que também está relacionado ao contexto da pandemia. Então aqui um momento de reflexão. A taxa de população ocupada decaiu no cenário pandêmico e vem apresentando evolução nos últimos meses. E a taxa de população desocupada está apresentando também crescimento. Então é importante olhar para esses dois indicadores e pensar o que está acontecendo, que nós temos, que cenário nós estamos enfrentando agora, que a gente está vendo então as pessoas voltando aos pouquinhos, né, para o mercado de trabalho, então está tendo um aumento de população ocupada, só que também a gente tem visto um crescimento em algumas categorias ali de profissionais que estão enfrentando também situação de desemprego. Então é sempre bom a gente comparar para poder dizer algo sobre o contexto do mundo do trabalho, ok? Então aqui a gente tem também um outro conceito importante, que é o conceito de renda per capita. Ele sempre aparece em questionários, às vezes você vai fazer uma inscrição no concurso público, num vestibular, e você pode optar lá por informar sua renda, por exemplo, que é considerado a renda per capita. Então a gente vai ver o que significa isso. Se a gente for pensar a nível de Brasil, de país, a renda per capita é um indicador econômico utilizado para avaliar a situação econômica de um país e corresponde à renda média da população desse país em um determinado ano ou período. Então ela vai ser calculada por meio da divisão da renda nacional, PNB, e o número de habitantes. Então você pega a renda nacional do país e divide pelo número de habitantes e vai dar a renda per capita. É uma aproximação do que cada pessoa teria de acesso à renda, ok? Se a gente for pensar a renda per capita familiar, a gente pode ter então um entendimento melhor desse conceito. Então imagine que você vive com seu pai e sua mãe e você tem mais um irmão. Então na sua família são 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Como que você calcula a renda per capita? Você pega o valor que seu pai e a sua mãe geram de renda, vamos imaginar que os dois estão empregados, então tem suas rendas, e então esse salário do pai e da mãe você divide pelos 4 ali da família, vai sair a renda per capita, a renda por cabeça, né, por pessoa, tá? Então uma forma mais fácil da gente memorizar como que se chega a esse cálculo. A renda per capita ela vai variar também conforme o grau de desenvolvimento nos estados, nas regiões, tá? E existem inúmeras explicações para isso, para que determinadas regiões do país tenham rendas maiores, menores. Então aqui a gente não vai dar conta de entender essa diversidade, mas só vamos observar, tá? Então no nosso país a gente tem um mapa que é de 2016, e em vermelhinho a gente tem a menor renda per capita, que seria o estado lá do Maranhão. Aí em laranja a gente tem alguns estados ali também com renda baixa, então o Acre, o Pará, a Bahia, tá? Em amarelo entre 700 e 900, é importante também colocar que esse valor aqui, né, R$700, R$900, pensando num valor mensal por pessoa. E aí os estados que têm maiores renda per capita, aqui a gente tem os tons em azul. No caso, o único que vai ter acima de 1.500 seria o Distrito Federal, Brasília. Aí depois temos o azul claro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aí vem aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E esses estados aqui do Centro-Oeste, e aqui você tem Minas Gerais e Espírito Santo também, tá? Então aqui a gente tem uma ideia, uma aproximação de como que se distribui essa questão da renda per capita pelo nosso país. Então a primeira atividade.
Uma produtividade humana acrescida que torne o homem capaz de produzir excedentes sobre o consumo não conduz à liberdade, mas à escravidão e às guerras de dominação. Para você, a produtividade e a lucratividade conduzem a humanidade à liberdade? Ou é o contrário? Será que o capitalismo atual ele não conduz mais para a exploração e para a dominação? Justifique sua resposta citando exemplos, principalmente repensando lá a questão das classes sociais, a apropriação do poder político, econômico, ideológico, que a burguesia tem e que exerce sobre o proletariado, o trabalhador, que expressa ali essa desigualdade de classes, essas diferenças, para montar uma resposta, então, vinculando dados de renda com a nossa posição nas estruturas, nas camadas sociais. Conseguiram então elaborar uma resposta para essa primeira atividade? Então a pergunta é a seguinte: será que a produtividade e a lucratividade conduzem a humanidade à liberdade ou é o contrário, o capitalismo atual conduz à exploração e à dominação? Então essa resposta ela deve considerar a relação entre trabalho, produção e renda no capitalismo, suas desigualdades. E para isso é importante refletir sobre o contexto brasileiro, observando então taxas de ocupação e desocupação recentes, tá? Então as taxas de pessoas fora do mercado de trabalho devido ao cenário da pandemia é altíssimo, além desse desemprego que acompanha também a história do nosso país, que tem se intensificado cada vez mais. Outro aspecto importante vai se referir à desigualdade social com diferentes recortes. Então, você pode pensar a desigualdade social espacial dentro de uma cidade, a segregação socioespacial, a divisão de bairros, bairros de elite, de periferia e o acesso ou não a recursos que os moradores têm. Desigualdade econômica, étnico-raciais e as desigualdades de gênero que nós vamos tratar a partir de então, tá? Então aqui a gente vem para o tema da mulher no mercado de trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho das questões de gênero agora relacionadas a capitalismo e trabalho. Em razão do avanço e crescimento da industrialização no Brasil, ocorreu a transformação da estrutura produtiva. Então, conforme o nosso país foi se industrializando, você tem uma mudança ali dessa estrutura, porque o Brasil era uma colônia de exploração. Então, muitos bens passaram então a ser produzidos internamente, não foi mais necessário comprar de fora, tá? Então, o contínuo processo de urbanização também, ele vai impactar na redução das taxas de fecundidade.
Então, são dados estatísticos, indicadores que foram observados nas famílias, proporcionando a inclusão das mulheres também no mercado de trabalho. Tá? Então, século XX, XXI, nós vemos que a mulher ingressa no mercado de trabalho e essa participação no mercado de trabalho vai impactar na sua relação, nessa questão da decisão de quantos filhos vai ter ou se quer ou não ter filhos. Tá? Então, tem a ver também com a independência da mulher e a possibilidade de fazer essas escolhas. Então, a mulher no mercado, né? Mesmo no mundo globalizado, o trabalho feminino ele ainda é muito utilizado em formas de emprego muito precárias, então como contratos de curta duração e empregos em tempo parcial. Devemos lembrar que, por exemplo, o serviço doméstico ele é socialmente aceito e é propagada a ideia de que é um serviço para a mulher. Então, muitas mulheres que trabalham desculpe, no serviço doméstico, tem vínculos empregatícios muito precários. Tá? São poucas as pessoas que conseguem ter todos os seus direitos ali levados, garantidos, certo? Então, muita gente que trabalha no serviço doméstico trabalha por diária, né, esporadicamente, para também não categorizar aquele vínculo empregatício. Então, a gente chama isso de precarização no mundo do trabalho. Desculpe. O trabalho não remunerado da mulher também é algo que a gente precisa pontuar. Então, especialmente esse trabalho que é realizado no âmbito familiar. Então, as mulheres trabalham muito em casa. A gente chama isso de dupla, tripla jornada de trabalho, que é o cuidado com a casa, com os filhos, serviço doméstico, né, as tarefas na cozinha, na questão da alimentação, e esse trabalho ele não é contabilizado no sistema estatístico na produção de dados. Então as mulheres trabalham muito, além de trabalhar muito fora de casa, dentro de casa também tem uma carga muito pesada de tarefas, certo? E aí essa questão da taxa de fecundidade, ela vai representar uma estimativa do número de filhos que uma mulher apresenta ao longo da vida durante sua fase fértil ou no período reprodutivo. No Brasil, essa taxa tem caído nas últimas décadas e continuará a diminuir até 2040. Então, aqui taxa de fecundidade, em torno de 2,4 filhos no ano 2000. Vejam que ela está só caindo mesmo e o último ano lá é 2015. Tá? Então, 2015 já cai para 1,8. Tá? Cerca de, no máximo 2 filhos. Então, a gente vê essa mudança aí e a tendência, segundo o gráfico, é diminuir ainda mais. Taxas de fecundidade também ao longo do território nacional, aqui ó, fatores para diminuição da taxa de fecundidade. O aumento da urbanização, da inserção da mulher no mercado de trabalho, então a mulher passa a ter menos filhos, redução de taxas de mortalidade infantil, o planejamento familiar é muito importante. Então eu falei para vocês sobre a mulher também conquistar direitos de escolha. Então, se eu quero ou não ter filhos, quantos filhos eu quero ter, já que por muitos séculos a mulher não podia escolher, né? No século XIX ali, se a gente pensar lá a época da Revolução Industrial ali, que a gente estuda bastante na sociologia, não havia essa possibilidade de escolha. Tá? Então, hoje a mulher tem essa escolha e tem a questão também do ingresso, a melhoria nos níveis educacionais. Então, as mulheres também estão entrando mais nas universidades, estão podendo investir na sua carreira pessoal, na sua carreira profissional. Tá? Então, isso vai impactar nessas taxas de fecundidade. Aqui a gente tem as maiores taxas na região norte e nordeste e o sudeste a gente tem a menor taxa, tá? O sul e o centro-oeste ficam bem próximos. Então, a segunda atividade, a assimetria nas relações de trabalho masculinas e femininas. O que é assimetria? É desigualdade, tá? Não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma dimensão. Então, essa assimetria, essa desigualdade em relações de trabalho masculino e feminina vai se manifestar não apenas na divisão de tarefas, como eu disse agora, em casa, enfim, cuidado com os filhos,
mas nos critérios que definem a qualificação dessas tarefas, nos salários, na disciplina do trabalho. Então, qualificação das tarefas, a mulher ser vista socialmente como alguém que deve encarregar-se do serviço doméstico, ou se ela for trabalhar fora e alguém precisa de um trabalhador doméstico, pensa logo, quero uma mulher para trabalhar. Então, essas atribuições, essas categorias sociais que nos acompanham ainda. Então, vamos lá? Elaborar, então, um texto para essa segunda atividade? Conseguiram, então, elaborar um ou dois parágrafos para essa questão? Aqui, então, a proposta é a seguinte: indicar em quais contextos as desigualdades de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho podem se manifestar. Então, sua resposta deve considerar diferentes contextos em que as desigualdades de gênero ocorrem e refletir também sobre o cenário social brasileiro. Então, essas transformações no mercado de trabalho e essa queda na taxa de fecundidade, a possibilidade também das famílias poderem ter um planejamento sobre a quantidade de filhos, e o quanto que o mundo do trabalho e as desigualdades sociais também impactam nesse sentido. Afinal de contas, as famílias têm também poucos filhos por conta da sua renda. Então, tudo isso é levado em conta no planejamento familiar. Por isso que a gente vê as taxas caindo e a tendência é de que elas diminuam ainda mais até 2040, como vimos ali no gráfico anterior. Então, uma retomada aqui para encerrarmos. Nós discutimos os indicadores de trabalho, vimos categorias como população economicamente ativa, entendemos a importância dos dados estatísticos para a sociologia. Não há como fazer análise social, sociológica, antropológica, sem dados numéricos que expressem a realidade, porque esses dados eles qualificam as pesquisas, qualificam o debate, a discussão. Então, na sociologia a gente chama de dados quantitativos e qualitativos. Então, ao longo desse processo nós vimos alguns dados e o quanto eles são importantes para a gente entender as transformações na sociedade. Então, esses indicadores de trabalho e renda no Brasil, produzidos com regularidade, com frequência, e debatemos também a questão da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades que ela ainda enfrenta e a importância também do combate às desigualdades.
Aqui temos algumas referências para quem quiser se aprofundar. Então, neste vídeo nós falamos sobre esses indicadores sociais e como eles podem contribuir para a sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.